Hoje nós vamos receber no nosso estúdio Natália Carvalho. Ela é enfermeira e é convidada da gente hoje para falar sobre a importância, na verdade, do diagnóstico precoce. Você sabia que muitas vezes o papel da educação dentro da saúde se faz necessário? Muitas vezes tem mulher que deixa de se cuidar por falta dessas informações tão positivas, tão necessárias. E é claro que a gente vai conversar com essa enfermeira maravilhosa que aceitou o nosso convite de estar hoje aqui no programa. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Seja bem-vinda. É um Obrigada. prazer estar recebendo você hoje aqui. Muito obrigada. E aí a gente já vai falando logo que muitas vezes as mulheres encontram uma certa dificuldade com tanta informação, né? É verdade. A gente tem muitas pacientes que têm um acúmulo de informações e outras que não têm nenhuma, né? Pois é, tem umas que tem até demais. É, que acabam levando as informações para as outras, muitas vezes errada. É verdade. E tem muitos tabus ainda também em relação ao câncer de mama e o câncer de colo de útero que a gente precisa sanar. Pronto, e aí a gente já começa logo falando desse papel da educação na saúde, né? O quanto a gente precisa fazer com que essa mulher, ela descubra logo a importância dela ir para um diagnóstico, a importância dela chegar logo, resolver logo o problema dela e não deixar para depois. Como é que a gente pode ajudar essas mulheres? Bom, como eu atuo na graduação, né, formando profissionais, Sim. a gente sempre... O nosso objetivo é sensibilizá-los em relação a esse tema de educação em saúde, né? Como somos enfermeiros, Sim. eu sempre explico a eles que nós somos educadores, na verdade. E o nosso papel é educar os nossos pacientes, educar os acompanhantes, né? Então, é uma estratégia iniciando ali já na graduação. Mas dentro das unidades básicas de saúde, nos postinhos, né, de Teresina, também é feito palestras, roda de conversas com essas mulheres para conscientizar sobre o tema, né? Principalmente agora que nós estamos no Outubro Rosa, existe essa mobilização, né, para falar sobre o tema e conscientizar. Você sabe que quando você fala sobre esse acesso à informação que se faz necessária nesse mês de outubro, onde a gente está batendo forte, e a preocupação do diagnóstico precoce, quantas mulheres precisam estar com a sua saúde em dia, algo que há muito tempo eu observava, mas às vezes eu comentava e hoje eu fico extremamente feliz de tê-la aqui no programa como enfermeira, porque assim, antes de você chegar no médico, muitas vezes você passa pelo enfermeiro, Sim. você passa pela enfermeira e às vezes as pessoas não têm noção do quanto essa pessoa que está ali cuidando de você como enfermeiro, como enfermeira, ele é o seu primeiro médico. A primeira pessoa que te informa, a primeira pessoa que te acolhe. Na verdade, é a primeira, eu digo que é o começo, meio e o fim. Sim, é o enfermeiro, a enfermeira que está ali para te acolher, para te receber, para estar cuidando de você. Mesmo que você vá para o médico, você volta para as mãos do enfermeiro ou da enfermeira, se assim for, se não for apenas uma consulta numa clínica, mas o enfermeiro é quem está ali cuidando de você o tempo todo. E você ter esse enfermeiro como uma pessoa fundamental nessa parte da educação da saúde, se faz necessário. Às vezes eu vejo as pessoas nada contra, que todo mundo merece o seu valor, mas eles esquecem, às vezes o próprio paciente esquece que aquele enfermeiro capacitado, aquele enfermeiro que ele está ali conversando com você, ele está observando coisas que muitas vezes quem está ali, não digo à frente, que à frente sempre são eles, quem está por trás, às vezes, e que vai te atender por um instante, não tem noção do que vocês fazem. Eu precisava falar isso e há muito tempo eu queria dizer isso. Isso é verdade. Eu sempre falo também nas aulas que nós temos que ter esse olhar raio-x mesmo. O enfermeiro, ele precisa fazer isso. Porque o médico passa lá, claro, todo dia, conversa, mas o enfermeiro é aquele que está sempre ali à beira-leito, te levando para os exames, te dando injeção, conversando com você. Exatamente, fazendo um curativo. E nesse momento é um momento que a gente coleta dados, né? Seja observando visualmente o paciente, conversando, às vezes ele fala uma coisa que não falou no momento ali, né, da roda de conversa ali com o médico, né? Então, realmente, é muito importante. Muito importante. Muitas mulheres, às vezes, têm medo e têm vergonha. Muitas encontram dificuldade. Hoje eu não vou falar o que estou sentindo, porque de repente hoje não foi o dia que eu me preparei para estar aqui. E isso é algo que a gente precisa também alertar essas mulheres, né? Com certeza. Inclusive, quando nós falamos de câncer de mama, o método de rastreamento padrão ouro é a mamografia, que é um exame
que dói, é um exame doloroso, né, que incomoda. E muitas mulheres deixam de fazer pelo incômodo, por ter medo de fazer. E aí entra novamente, a educação em saúde, né? Ela entender o papel, a importância desse exame num diagnóstico precoce. E quando a gente fala de câncer de colo de útero também, o exame citopatológico, que atualmente ainda é o padrão ouro por enquanto, né, que a gente vai ter uma alteração, mas ainda é o citopatológico, também é um exame que incomoda e aí as mulheres muitas vezes deixam de fazer também pelo incômodo, né? Eu conheço muitos casos de mulheres que são bem sensíveis, né? Sensíveis e acabaram descobrindo tardiamente pelo medo, né? Medo, vergonha, às vezes uma dificuldade de realmente chegar a esse diagnóstico, ou até mesmo a preocupação de imaginar que possa ter algum problema. Sim, é verdade. Mas é pior. Quanto mais você demora para observar e para saber o que você tem, pior fica. Exatamente. Porque você vai estar trabalhando o teu emocional de uma forma negativa. Com certeza. Vai estar sempre naquela expectativa, posso ter, posso não ter, será que eu teria? Isso tudo é ruim. Com certeza. E é por isso que a gente fala até mesmo com os profissionais da própria UBS, né? Muitas vezes acontece de profissionais da UBS não fazerem o rastreamento, estarem ali na limpeza ou então um técnico de enfermagem e aí ele mesmo não procura o atendimento por vergonha, receio por trabalhar naquele local, né? E a gente faz um esforço aí para tentar conscientizar. Bom, hoje eu fico muito feliz de você como enfermeira trazer essas informações, falar sobre essas palestras que acontecem, que é interessante as mulheres buscarem, se encontram dificuldade, eu acho que hoje quase em todos os lugares você está encontrando uma saúde diferenciada quando o assunto é esse lado mais humano. Hoje em dia a gente tem observado esse trabalho de vocês, principalmente vocês jovens que têm chegado com muita informação e muita preocupação também, porque nesse mês de outubro, tudo que vocês desejam principalmente é que essas mulheres, elas façam seus exames, seus autoexames, que elas sejam diagnosticadas não com problema, mas que elas sejam informadas para que elas venham ter mais saúde e não fiquem guardando problema em casa. Exatamente. Na faculdade em que eu trabalho, né, a Faculdade de Estácio, nós fazemos parcerias com empresas. E aí, principalmente nesse mês de agora, né, de outubro e março, que é o mês da mulher, a gente leva palestras para empresas para conscientizar. Que bom. Pode ser que a gente não consiga alcançar aquela mulher que está ali que pode desenvolver aquele problema, mas quem sabe um familiar, né, que pode ter aquela informação e disseminar em casa, na comunidade, né? E aí os alunos também fazem projetos de extensão voltados à conscientização, educação e saúde. Então é um trabalho assim de formiguinha, como a gente chama, sim. mas que é feito assim para tentar pelo menos mudar aí o nosso panorama. Natália, você como enfermeira, não sei se esse tipo de pergunta é interessante a gente fazer, mas eu acho que não custa nada. O que você mais ouve as mulheres falarem quando elas falam? Uma delas você já falou, o medo de fazer o exame, porque dói, porque é meio desconfortante e tudo. Mas tem outros tipos de informações que às vezes elas dizem, olha, eu não fiz por isso, ou eu tinha medo, ou a informação chegou para mim de uma forma totalmente diferente. Por isso que a gente fala muito dessa educação dentro dessa parte da saúde. Olha, em relação ao câncer de mama, uma coisa que acontece bastante é as mulheres acharem que somente as mulheres com mais idade é que devem se cuidar, né? Então, a gente observa que é necessário essa conscientização e essa educação bem precoce, porque o intuito é a gente tentar aí que essa mulher não desenvolva, né? Então, acontece bastante mulheres que deixam de se fazer o seu autoexame ou de buscar mesmo um atendimento quando acha alguma coisa estranha, por achar que isso é uma coisa que acontece só com pessoas mais velhas. E, na verdade, não. Pode ser que por fatores genéticos, né, ambientais, essa mulher desenvolva um pouco mais cedo. Inclusive a própria idade, né? Que a gente agora com 40 anos. Sim, a gente então teve essa significa dizer que é um atualização. alerta. É porque determinadas informações chegam só a partir dos 40 anos, só a partir dos 50 anos, e muitas vezes você guarda o problema dentro de casa. Exatamente. Às vezes você tem um familiar que já teve o problema, e aí não custa nada você já pensar nessa adolescente, já pensar nessa mulher que já está numa fase onde ela teve o primeiro bebê dela. Quer dizer, é interessante você já ir se conhecendo. Exatamente. E essa estratégia de diminuir, né, a idade de rastreamento,
foi muito interessante, porque quando a gente vai para a literatura, a gente observa que 20 a 23% dos casos acontecem nessa faixa etária, de 40 a 50 anos. E eram mulheres que não eram rastreadas, né? Então, foi muito interessante essa ação, para a gente poder tentar rastrear, e as mulheres também, ali a partir de 30 anos, já se prepararem para esse momento, observarem os fatores de risco. E eu acho assim que quando chega na adolescência, eu acho que uma mãe já deve ir conversando com essa jovem, já ir logo falando, e até para que ela fique bem informada, em ajudar a mãe. Exatamente. Em ajudar a irmã mais velha, em estar observando esses detalhes que se fazem necessários. Eu acho que quanto mais você tem informação certa, mais a gente tira essas mulheres desse diagnóstico que entristece tanto. Sim, e a gente precisa ter essa consciência. Então, assim, eu quero mais uma vez parabenizar vocês, que vocês continuem levando essa boa informação e que pessoas que entendam possam estar informando. Com certeza. Porque tem muita gente querendo ser médico, tem muita gente querendo ser enfermeiro, tem muita gente que não faz parte, querendo levar a informação totalmente errada. É verdade. Então, eu queria muito que vocês continuassem fazendo esse trabalho. E aí, só para finalizar, eu queria que você alertasse mais uma vez as mulheres que estão assistindo ao nosso programa. E se faltou alguma informação, fique à vontade. Tudo bem. Bom, então, nesse mês de conscientização, uma coisa importante a gente entender é que nem o Setembro Amarelo. A gente fala disso esse mês, mas na verdade não é só esse mês. A gente deve, no ano inteiro, ter essa conscientização, falar sobre isso. Em relação ao câncer de mama, nós temos aí essa doença, né, que mais, infelizmente, mata mulheres no nosso país. E é interessante a mulher se autoavaliar os seus sintomas, né? Se observar alguma alteração na mama, alguma secreção que está saindo assim que não deveria, né? Algum vermelhidão, procurar atendimento, né? Buscar ajuda. Também é muito importante, em relação ao câncer de colo de útero, fazer seu rastreamento, né? O exame citopatológico, que por enquanto é o nosso método de rastreamento padrão Moro, né? E outro ponto que eu queria salientar, né, é não deixar para buscar ajuda só quando você estiver de fato sentindo esse tipo de coisa, mas antes, né, fazer aí seu rastreamento precoce, né, fazer suas consultas de rotina. Isso é muito importante para a gente conseguir identificar problemas, mesmo que não sejam esses, antecipadamente, né? E quanto antes a gente conseguir um diagnóstico, antes a gente consegue fazer um tratamento efetivo. Muito bom. Gostei muito de ter trazido você para o programa, Natália Carvalho, e desde já parabenizar todos vocês enfermeiros. Todos os enfermeiros e todos os técnicos de enfermagem também. Todos esses profissionais que, como eu disse, é no começo, no meio e no fim que eles estão sempre ali, pertinho de você. Seja de você cuidador, seja de você paciente que está ali. São eles que estão ali o tempo todo observando detalhes que muitas vezes passam em branco. Parabéns. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, minha querida. Continue aqui com a gente.